da maneira objetiva com que tratou os seus argumentos. Eu devo registrar, então, aqui que a acusação, conforme nós convencionamos no início, Vossas Excelências desistem, então, do restante do prazo que foi conferido, nesse momento. Sim. Perfeitamente. Eu falo desse momento, né, da sustentação. Doutor Leandro, ok? Doutor Pérez também. Então, convido o doutor Marcos Props para, em nome da defesa, fazer a sua sustentação oral. Aguardamos apenas a higienização da tribuna para que o ilustre advogado tome a palavra e inicie o prazo. Prazo regulamentar, mas Vossa Excelência fique à vontade para utilizá-lo da melhor maneira possível. Excelentíssimo senhor presidente desse egrégio Tribunal Especial de Julgamento, desembargador Ricardo Roesler, excelentíssima senhora, excelentíssimos senhores desembargadores e deputados estaduais, integrantes deste egrégio Tribunal Especial de Julgamento, excelentíssimos senhores advogados aqui presentes, os quais eu cumprimento na pessoa do Dr. Péricles Prade e na pessoa do Dr. Rogério Duarte, que muito bem representa a nossa querida Ordem dos Advogados do Brasil, senhoras e senhores serventuários e servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, na pessoa das quais eu cumprimento em nome do Dr. Cleon, que também assessora a presidência, a secretaria, os presentes trabalhos no dia de hoje, cidadãos catarinenses. Antes de iniciar a defesa do excelentíssimo senhor governador do Estado, não há como deixar de fazer um breve registro. O presente Tribunal Especial de Julgamento, singular em nossa história constitucional, tem sido conduzido de forma irretocável pela presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Independente do resultado do julgamento de hoje, é fundamental que se faça esse registro perante a sociedade catarinense. Todo o processo perante este Tribunal Especial de Julgamento for até aqui conduzido de maneira técnica, transparente e sem sobressaltos. Feito este breve registro, mas necessário, pois justo, passo a defesa do excelentíssimo senhor governador do Estado. Excelentíssima senhora, excelentíssimos senhores integrantes do Tribunal Especial de Julgamento, hoje vive-se um dia singular na história de Santa Catarina. Julga-se o mérito do processo de impedimento do senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Não se trata de mais um processo, muito menos da discussão de quem permanecerá à frente da chefia do Poder Executivo. A situação possui relevo muito maior, ao contrário do que aborda a acusação. Está-se a definir o futuro do Estado de Santa Catarina, ao menos nos próximos 2 anos. Futuro este que fora definido pelo povo catarinense, através das eleições de 2018, através do voto livre, consciente do povo de Santa Catarina, o qual elegeu Carlos Moisés da Silva como chefe do Poder Executivo, ou seja, como governador do Estado de Santa Catarina. Nessa quadra de ideias, o reconhecimento da prática ou não de crime de responsabilidade possui densidade ímpar no contexto social, jurídico e econômico. Os efeitos de eventual condenação ultrapassam a pessoa de Carlos Moisés da Silva, pois atingem o agente político, o próprio governador do Estado, enquanto órgão, enquanto núcleo essencial de poder. Daí a relevância da cuidadosa análise dos fatos, da busca da prova robusta, incontestável, para justificar e bem fundamentar a eventual condenação. Somente a certeza
plena e cabal da prática de crime de responsabilidade o permite o juízo condenatório. Somente a certeza plena e cabal do conjunto probatório permite o juízo condenatório. E neste caso, com a máxima vênia ao denunciante, aos ilustres patronos que o bem representam, a prova constante no caderno processual é firme no sentido da inexistência da prática de qualquer ato ilegal, quiçá crime de responsabilidade. Nobres julgadores, não há ato ilegal praticado no presente caderno processual, quiçá crime de responsabilidade. Vejamos, a acusação imputa ao governador do Estado a prática do crime de responsabilidade de ordenar despesas não autorizadas em lei, no artigo 11, item 1 da Lei 1079 de 1950, e, abro aspas, proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo previsto, tipo este previsto no artigo 9º, item 7 da Lei 1079 de 1950. Na visão da acusação, o governador do Estado ordenou de forma ilegal o pagamento da chamada verba de equivalência, assim como se omitiu em não proceder à sua imediata assustação, assim quando fora comunicado da suposta ilegalidade do seu pagamento, da sua concessão nos autos do processo PGE 4421/2019. Excelências, ao se debruçar sobre o caderno processual, resta evidente a inexistência de qualquer ato comissivo ou omissivo praticado pelo governador do Estado. E são 5 as principais razões de defesa. 5. A primeira, o governador do Estado jamais ordenou despesa. O governador do Estado jamais deliberou nos autos do processo PGE 4421. O governador do Estado tão somente autorizou o processamento do processo referido. Competência esta que lhe é assegurada e imposta pelo artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Estadual 14.275 de 2008, que justamente diz que os processos administrativos com repercussão financeira acima de R$50 mil obrigatoriamente passam pela prévia autorização do senhor governador do Estado. Mas vejam, excelências, ele autoriza o processar. A partir deste momento, os autos não retornam mais ao gabinete de sua excelência, o governador do Estado. Todo o trâmite se dá dentro da Procuradoria-Geral do Estado. E por quê? Porque esse é justamente o segundo argumento da defesa. A competência para tal deliberação é da Procuradoria-Geral do Estado, não é do governador do Estado. Isto quem diz é a legislação. É a Lei Complementar 317 de 2005, nos artigos 4º, incisos 13 e 15, que dizem respectivamente isto: compete à PGE, abro aspas, processar pedidos administrativos de indenização ou de satisfação de direitos. E no inciso 15, abro aspas, orientar a administração pública no cumprimento de decisões judiciais. Isso compete à Procuradoria-Geral do Estado. Quem representa em juízo o Estado é a Procuradoria-Geral do Estado. Podemos discordar do que deliberou a PGE, mas nós não podemos discordar de que compete à PGE tal deliberação, e não ao governador do Estado. Terceiro argumento. Tecnicamente, a ordenação de despesas se deu de fato pela Procuradora-Geral do Estado. Isto consta nas folhas 106 do processo PGE 4421 de 2019, onde consta, exatamente nesse sentido, decisão, deliberação da então Procuradora-Geral do Estado, após pareceres jurídicos de outros 12 procuradores do Estado. Então vejam, nós estamos falando no universo de 13 procuradores do Estado, 13 profissionais de carreira, desta brilhante carreira que tão bem representa os interesses do Estado de Santa Catarina, 13 diferentes profissionais do direito, todos extremamente gabaritados, profissionais de extrema baliza jurídica, todos avalizaram e disseram: o pleito administrativo da Proesc, desembargador Sivinski, deve ser provido, deve ser acatado, porque se trata de um desdobramento de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. 13 procuradores de Estado avalizam essa decisão, que, consequentemente,
vai à apreciação, ou melhor dizendo, a simples cumprimento do então secretário da administração, Jorge Tasca. Então vejam, o governador de estado aqui tão somente autoriza o processamento, o processar. PGE analise dentro das suas competências se esse pleito é cabível, não é, se é caso de deferimento ou indeferimento. E a PGE o faz, inclusive, dentro do seu órgão colegiado, dentro do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado. Não há decisões isoladas, ou seja, de forma colegiada, a Procuradoria aborda que há, sim, caso de cumprimento de decisão judicial e encaminha esta deliberação para cumprimento do então secretário do Estado da Administração, conforme folha 107 do referido processo administrativo. A quarta razão de existir, a quarta razão da defesa, é de que até então não havia qualquer determinação em sentido contrário por parte de qualquer órgão de controle interno ou externo. E aí eu faço, com a devida vênia, uma correção ao ilustre patrono que me antecedeu, o Dr. Péricles Prade. Não se descumpriu a cautelar do Tribunal de Contas do Estado. Assim que a cautelar fora provida pelo Tribunal de Contas do Estado cumpriu a cautelar. O governador do Estado nunca descumpriu ordem judicial, o governador do Estado nunca descumpriu determinação vinda do Tribunal de Contas do Estado. E digo mais, lembra-se, nobres julgadores, que o Tribunal de Contas do Estado, desde janeiro, vinha analisando o tema, sendo que tão somente em maio de 2020, profere a cautelar, de forma colegiada, em plenário. Vejam, o próprio Tribunal de Contas leva de janeiro a maio para proceder esta decisão, que não for em caráter monocrático, for em caráter colegiado, através do plenário do Tribunal de Contas do Estado, que a partir de então fora efetivamente cumprida pelo Estado de Santa Catarina, assim como pelo próprio governador Carlos Moisés da Silva. E um adendo importante, senhor presidente, nesta decisão, o parecer do então procurador de contas, doutor Aderson, foi no sentido contrário à concessão da cautelar. E o que falou a sua excelência à época, que a matéria era complexa, dizia doutor Aderson no parecer lavrado antes da decisão plenária. A matéria é complexa, exige melhor cuidado, melhor análise, e se manifestou de forma contrária à concessão da cautelar, que em plenário acabou sendo concedida. Este adendo é importante para mostrar que a matéria de longe não era de ilegalidade manifesta, como busca a acusação fazer crer. Jamais, longe disso. A quinta situação, e o último argumento derradeiro. Quando da tomada de ciência por parte do governador do Estado, do questionamento feito pelo denunciante, em momento algum o Poder Judiciário havia se manifestado pela ilegalidade do que fora decidido pela Procuradoria-Geral do Estado. Até então não vigorava decisão judicial alguma, dizendo de que era ilegal o que decidira a Procuradoria-Geral do Estado no âmbito do processo 4421. Dito de forma direta, não havia na oportunidade outra atitude a ser tomada pelo governador do Estado que não a de confiar na deliberação do órgão central de orientação jurídica e defesa dos interesses do Estado de Santa Catarina. A Procuradoria-Geral do Estado, composta por brilhantes e reconhecidos profissionais do direito. Ademais, a situação jurídica era e ainda o é, e eu confesso, a discussão, desembargadora Cláudia, ela não é simples, a discussão de mérito do que decidiu a PGE, ela é complexa. Ela não é simples, ela não é um ato manifestamente ilegal de longe, e não sou eu, advogado do denunciado, que o diz. É o decano do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, como já propriamente relatado anteriormente aqui da tribuna. O eminente decano do tribunal, desembargador Pedro Manuel Abreu, quando julgou, na última quarta-feira, o mérito da reclamação, então já mencionada pelos advogados que me antecederam, reconhecendo como lícito o que deliberado pela Procuradoria-Geral do Estado, ou seja, o grupo de câmaras de direito público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina considerou lícito
por sua maioria, por seu colegiado, o que deliberado nos autos 4421 de 2019, o que Sua Excelência, o decano do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o desembargador Pedro Manuel Abreu, discorre aos seus pares ao final do julgamento, que se tratava do processo mais complexo dentro da sua longa e respeitada carreira junto à magistratura catarinense, que se tratava do processo mais complexo que ele havia julgado até então. Imaginem, senhoras e senhores, cidadãos catarinenses, o desembargador mais experiente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconhece que a discussão aqui posta é a situação mais complexa que ele enfrentou até hoje, no que toca à análise do direito. Dentro dessa quadra de ideias, como exigir que o governador do estado, em janeiro de 2020, fosse contrário a 13 procuradores do estado, porque havia a denúncia de um cidadão que se opunha ao mérito do que deliberado? Isso é algo absolutamente insensato. Isto atenta contra qualquer ideia de segurança jurídica. Queriam o quê? Que o governador sustasse abruptamente aquilo que deliberado pelo órgão colegiado maior do órgão de assessoramento, orientação e representação judicial do Estado de Santa Catarina? Isto não para em pé. E esta questão, e esta abordagem, esta dúvida, ela foi enfrentada pelo eminente desembargador Rubens Schulz, quando do seu voto juntado aos autos, e toma a liberdade de abrir aspas, o que diz o desembargador Rubens Schulz, componente desse egrégio tribunal especial, abro aspas, é que mesmo que fossem, ele se refere, Sua Excelência refere ao governador e vice-governadora, os responsáveis pela ordem de pagamento administrativo e os procuradores tivessem direcionado o feito para obter vantagem, tudo hipoteticamente, não poderiam ainda assim ser responsabilizados por seguirem em matéria de considerável complexidade jurídica a orientação técnica do órgão competente, relativa ao cumprimento de ordem judicial contra a qual não havia pronunciamento jurisdicional capaz de derruí-la ou, de qualquer modo, sugerir a ilegalidade do procedimento administrativo baseado em mandado de segurança coletivo, o que lhes retira a necessária intenção, assunção de risco de conceder o aumento de forma ilegal, fecho aspas. É de uma clareza solar. Não por outro motivo, também, quando os mesmos fatos aqui analisados por Vossas Excelências foram levados ao Ministério Público, que o chefe maior deste tão importante órgão do Estado de Santa Catarina, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Dr. Fernando Comim, houve por bem despachar de plano pelo indeferimento da notícia de fato. Decisão esta que depois fora chancelada pelo Conselho Superior e cuja decisão permanece rígida, válida, não se confundindo com aquela outra recente decisão de setembro de 2020. E o que disse o Dr. Fernando da Silva Comim, quando proferira o despacho de indeferimento, abro aspas, não há omissão juridicamente relevante no presente caso. Conclui, Sua Excelência, abro aspas, o dever de fiscalização e agir deve ser avaliado nos limites da razoabilidade, não podendo servir de justificativa para a responsabilização objetiva ou desproporcional, especialmente se tratando de estruturas complexas como o governo do Estado. Claro, claríssimo o conjunto de ideias. Não é também por outro motivo que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, como faz prova a defesa nos autos, não investiga o governador do Estado pela questão envolvendo a concessão da remuneração no âmbito do processo 4421. Os investigados, os agentes públicos arrolados como possíveis responsáveis, são outros que o governador do Estado. Isto consta a declaração do presidente da Corte de Contas, juntada aos autos do processo. Não foi também por outro motivo que, num primeiro momento, Sua Excelência, o presidente desta Casa Legislativa, indeferira o primeiro ataque contra o governador do Estado de Santa Catarina, no primeiro impeachment
no primeiro pedido de impeachment protocolado junto a esta casa, que acabou fulminado por decisão prolatada pela presidência da casa, diante da inexistência manifesta de justa causa. Vou além. Caso tivesse agido como quer a acusação, teria o governador do estado praticado crime de responsabilidade, previsto na própria lei federal, em seu artigo 12, justamente porque teria impedido o cumprimento da decisão judicial ou impedido o pagamento determinado por sentença judiciária. E mais do que nunca esse argumento se faz verdadeiro diante do julgado da última quarta-feira. Vejam, se nós olharmos de forma pretérita os fatos, é exatamente isto. Se o governador do estado tivesse sustado o pagamento lá em janeiro ou fevereiro do corrente ano, com a decisão de quarta-feira ele teria descumprido o cumprimento de ordem judicial, o natural cumprimento, desenrolar de ordem judicial. Essa situação não passou despercebida pelo eminente desembargador Sérgio Rizzelo, em seu voto também constante dos autos, toma liberdade para abrir aspas, tendo isto como parâmetro, evidencia que a não suspensão imediata de valores pagos, em razão do resultado de processo administrativo regular, que reconheceu a existência de direito em razão de decisões judiciais transitadas e julgados, não é atitude imprudente. Precipitado seria, isso sim, suspender pagamentos ordenados, pela informação que até então possuía o excelentíssimo governador do estado, por decisões judiciais transitadas em julgado, sem que houvesse outra deliberação judicial segura que assim determinasse. Conclui Sua Excelência, abro aspas, conforme abordado anteriormente, em tais circunstâncias, a suspensão poderia ela mesma constituir em crime de responsabilidade. E é a mesma conclusão que nos traz o excelentíssimo ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o eminente ministro aposentado, Antônio César Peluso, em parecer constante dos autos, lavrado especialmente para o presente processo de impedimento. Abre aspas, o que diz Sua Excelência, o ministro aposentado Antônio César Peluso. Daí escusaria notar, em reforço retórico, que nenhum dos atos atribuídos ao governador no relato da denúncia comporta juízo de reprovabilidade jurídica de qualquer espécie, seja a título de crime de responsabilidade, de crime comum ou de improbidade administrativa. Para Sua Excelência, não há ato ilegal praticado pelo governador do estado, e de fato não há. E conclui o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, abro aspas, só governador leviano e irresponsável, se não despreparado, agiria de outro modo. Eminentes julgadores, parece que Sua Excelência, o ministro aposentado, Antônio César Peluso, anteviu os fatos presenciados nessa semana em Santa Catarina, dignos de nota dos manuais de direito administrativo, no que se refere ao tema do desvio de finalidade do ato administrativo. É clara a inexistência de crime de responsabilidade. Toda essa situação foi analisada a exaustão nos robustos votos prolatados quando da sessão de julgamento do dia 23 de 10 de 2020, cujo caderno processual não se alterou, excelências. Nós temos basicamente o mesmo caderno processual. Como argumento derradeiro, e já falei aqui da tribuna, e deixei este argumento como último, porque de fato ele não é preponderante para a defesa do governador do estado, mas evidentemente que a partir da decisão de quarta-feira torna acachapante qualquer discussão em torno dos presentes fatos, não há que se afastar o olhar do que deliberou quarta-feira, última, o grupo de câmaras de direito público, que considerou como lícito o que deliberado pela Procuradoria-Geral do Estado. Excelentíssimos julgadores, em que quadro jurídico nós vivenciamos hoje? Nós temos um governador afastado, por, em tese, segundo a acusação, ter ordenado despesa lícita, pois o grupo de Câmara de Direitos Públicos disse que é lícita a despesa. Segundo argumento da acusação, houve uma omissão do governador do estado, uma omissão dolosa, uma omissão grave, pois ele não sustou o pagamento de verba lícita, conforme deliberado pelo grupo de câmaras de direito público. As duas situações são surreais e, obviamente, não encontram amparo no ordenamento jurídico. A verdade é uma só, tudo o que fora feito no âmbito do processo 4421 de 2019 deu-se nos limites da lei da Constituição.
Não é a defesa que diz isto, é o Grupo de Câmaras de Direito Público. A decisão pode ser reformada, doutor Péricles? Pode, como pode ser mantida. E a pergunta que fica é, então nós vamos impeachment um governador, porque talvez o que era ilícito virou lícito e porventura venha a ser ilícito? Onde nós temos a segurança jurídica? Estado de Direito, Estado Democrático de Direito. Isso não para em pé, com todo o respeito à acusação. Essas ideias não aguentam um sopro jurídico argumentativo. Como já aqui ressaltado, e indo para o meu encerramento, senhor presidente, como aqui já ressaltado, a condenação por crime de responsabilidade exige robusto conjunto probatório, o que evidentemente não há no caso concreto. Ao contrário, a prova é clara no sentido da inexistência de qualquer ato ilegal praticado por parte do governador do Estado, sob qualquer prisma jurídico. O presente pedido de impeachment, nobres julgadores, já perdura por mais de 6 meses. Caso contado de sua versão original, arquivada inicialmente pela presidência desta respeitada casa, vão-se quase 1 ano. É chegada a hora de retirar essa espada de Damocles sobre a cabeça de Carlos Moisés da Silva. É preciso julgar por definitivo o presente processo. Não há espaço para quaisquer medidas que busquem procrastinar o julgamento no dia de hoje. O processo está pronto, o processo está saneado. O julgamento pela existência ou não de crime de responsabilidade é a medida que se impõe no dia de hoje. E não pode ser adiado ao bem da normalidade administrativa e gerencial do Estado, assim como em respeito à própria sociedade catarinense. Por tudo que fora dito, pelo conjunto documental que prova a ausência de prática de crime de responsabilidade por parte do governador do Estado, o arquivamento do processo é medida que se impõe no caso concreto. Meu muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Vossa Excelência concluiu, doutor Marcos. Pois não. Agradeço sua participação também e contribuição ao debate.